sabe como cuidar de tudo. É o único que sabe. Senhor Jesus.
Ele não está mais na cruz. Amém. Ele venceu a cruz. Amém. Ele venceu a morte. Amém. Ele venceu o Hades. Amém. Ele venceu tudo. Amém. Conquistou tudo. Sim, sim. E hoje ele vive. Amém. Fala para o seu irmão do lado. Hoje ele vive. E mais ainda, fala para ele. Ele vive dentro de mim. Ele habita em mim. Ele vive. Aleluia. Porque ele vive. Vamos falar junto.
Por isso que o Senhor Jesus, quando ele voltar, a palavra diz que ele virá como um ladrão. Como um ladrão. Para roubar o quê? Roubar algo precioso. Algo que com o tempo se tornou como ele é. Quando ele entrar como ladrão, ele vai se identificar com aquele tesouro, com aquela joia. Você fala, olha, é igual eu. Você não pode falar que eu falei para você. É algo muito precioso. Você passou tanto tempo alimentando essa vida interior dentro de você, que sou eu mesmo, o Senhor Jesus estivesse falando. Que agora você está parecendo comigo. E agora eu posso te levar. Nós só temos um jeito de nós nos parecermos mais com o Senhor. É alimentando Ele em nós. Senhor Jesus. O amor do Senhor é muito ousado, né? Por isso eu quero cantar com os irmãos um ousado amor. O Senhor, na verdade, irmãos, Ele foi ousado em tudo. Né? Com Deus as coisas é do 0 ao 100, não tem 50. É quente ou frio, é tudo ou nada. Não tem 50 com Deus. Vamos com tudo ou nada? Vamos com tudo, né? Jesus.
Eu preciso da tua verdade. Senhor, nessa noite nós fazemos questão que o Senhor venha até nós. Senhor, se nós estamos aqui, não é simplesmente a nossa decisão, mas nós também cremos que foi a tua decisão. Foi o teu amor que nos alcançou primeiro. Senhor, eu te peço, Pai, eu te peço, Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que esteja à vontade no nosso meio. Não se limite pela minha mente, não se limite pela nossa mente, mas, Senhor, faz aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Faz, Senhor, nós te pedimos, nós te imploramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Pai. Irmãos, é muito reconfortante, é muito assim, dá um alívio muito grande saber que não depende de mim. Aleluia. É muito bom. Amém. Isso nessa noite é especialmente importante para mim. Nessa noite isso é especialmente importante para mim. Saber que o fato de nós estarmos aqui é alvo, é consequência de um ousado amor de Deus. Aleluia. Eu gostaria que nessa noite todos nós fôssemos impactados com essa verdade. Há um amor grande, forte, poderoso de Deus que quer nos salvar. Amém. O tema dessa nossa série, de mensagens, até gostaria de comunicar isso para cada um dos irmãos, que quem ainda não sabe, você está nesse momento, no primeiro episódio, você está prestes a assistir o primeiro episódio dessa série, e o título dessa série é O Poder de Deus para a Minha Salvação. Amém. Então é baseado, para quem ainda não sabe, é baseado nesse livro, Alimento Diário. O tema geral é salvos pela sua vida. Amém. E essa primeira, vou dizer assim, tá? Pra gente entender, essa primeira temporada, tá bom? Amém. Quem aqui tem Netflix sabe o que eu tô falando. Essa primeira temporada é o poder de Deus para a minha salvação. Amém. Eu não sei você, quando eu vou assistir alguma coisa no Netflix, a primeira coisa que eu vejo é quantos episódios tem na temporada, né? Você clica ali na minha janelinhas e vê quantos episódios tem, para você saber aquilo que te espera, né? Às vezes você dá uma espiada nos títulos também, assim, né? Então, só para dar um gostinho para você, essa série terá 8 episódios. São 8 episódios. Então, começando hoje, vai até algum dia aí, vai ser 8, tá? São 8 semanas, tá? Eu esqueci qual que é o dia, se alguém da produção puder me informar, por favor, qual que é o dia. Vai até o dia, obrigado, Paulo. Vai até o dia 15 de dezembro. Então, essa temporada começa agora e vai até o dia 15 de dezembro. Então, você que está aqui, você é privilegiado, você está pegando o primeiro episódio. Amém? Você já assistiu o primeiro episódio de temporada? Sim. Primeiro episódio de temporada, né? Já assistiu? O primeiro episódio de temporada é assim, ele dá uma contada quem são os personagens, quais são as histórias que vão ser contadas e te deixa morrendo de vontade de ver os próximos episódios, não é assim? Eu tenho que me segurar para não ver a temporada inteira num dia só, né? Como o dia falou isso, né? Os caras fazem de um jeito, você tem que assistir o próximo. Então, se ao final dessa noite você ficar morrendo de vontade de vir aqui pelas próximas 7 semanas, missão cumprida. Então, que o Senhor possa dar sabedoria para que ao ouvir essa você fale, opa, eu quero saber o que vem por aí. E digo mais, se você está aqui e vai ver esse primeiro episódio, eu quero que eu e você saiamos daqui morrendo de vontade. O que acontece quando você assiste uma série muito boa? Você sai falando, não sai?
Você sai fazendo propaganda. Ninguém paga nada para você fazer propaganda e tal, mas você sai e fala, olha, você precisa assistir e tal, não é? Continuação. Você precisa assistir, olha. Então, se você sair daqui assim, se mordendo de vontade de que alguma outra pessoa esteja aqui nos próximos episódios, muito bem. Então, a ideia é que essa série seja para todos. Para todos. Se alguém nunca esteve nesse lugar, ao acompanhar essa série, vai ter uma visão muito clara daquilo que é essencial, daquilo que é realmente importante. Certo? Amém. Então, Deus quer nos salvar. Amém. E Deus tem poder para nos salvar. Amém. Beleza? Amém. Imagina assim. Imagina que você está se afogando. E aí eu falo assim, e aí você ouve alguém falando assim, eu vou te salvar. E a hora que você olha, é um menino de 1 ano e meio. Adianta muita coisa? Por quê? Porque não é só querer salvar. É necessário que tenha poder, seja possível. Então, essa série vai te dar essa noção de que tem alguém que quer te salvar. Esse alguém tem poder para te salvar. Amém. Vamos começar então o primeiro episódio. Eu anotei aqui minha sinopse aqui. E se tivesse que dar um título, eu vou botar esse título aqui, tá? Se tivesse que dar um título para esse primeiro episódio, ó, o título original é o que motivou Paulo a escrever a carta aos Romanos. Se eu tivesse que dar um título para esse primeiro episódio, eu diria assim: tem carta para você. Já ouviu essa frase? Ó, chegou carta para você. Desperta. Tá bom? Chegou carta para você. Ok? Então, você já viu os títulos? Lá na série, tá? Tem carta para você, ó. Fechou. Primeiro episódio, tem carta para você. E da onde que eu tirei esse título? Esses dias eu cheguei em casa e tinha um aviso do condomínio lá. Tem Sedex para você, chegou uma encomenda para você, você tem até tal dia para buscar, busque de tal horário. A hora que eu li aquilo, eu fiquei empolgado. Falei, ó, chegou alguma coisa para mim. Deve ser, não, eu fiquei ali torcendo, fiquei com expectativa do que mandaram para mim. Naquela esperança de ser algo que realmente fizesse diferença na minha vida, que suprisse alguma necessidade minha. E ainda mais nos tempos de hoje, né? Se você recebeu uma carta, se alguém te mandou uma carta, se alguém, né? Você recebe uma ligação, hoje já é prova de amor, não é? Prova de amor. Se alguém ligou para você, se deu o trabalho de ligar para você, já é algo incrível, né? Sim. Imagina aí, hoje, século XXI, se alguém te mandasse uma carta, envelope, deu tudo. Então aí, eu ali na expectativa, né? Tal. Só para não te deixar curioso, no dia seguinte eu fui buscar, era o cartão do seguro. Era um cartão que eles deram lá, sem nada, não sei o que não vale nada também, que eu não vou usar. Mas eu recebi lá. Agora, nessa série, nós vamos ver a carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo àqueles que viviam em Roma. E essa carta, eu fiz uma conta rápida aqui. Essa carta, na minha Bíblia, então pensa, ele escreve uma carta para as pessoas que estão lá em Roma, e essa carta vem parar na Bíblia. Pensa, a carta que Paulo escreveu há cerca de 2 mil anos atrás vem parar na Bíblia. E essa carta tem 22 páginas. 22 páginas. A minha Bíblia tem 22 páginas. Ainda são 4 colunas. 22 páginas. São 2 colunas por página, desculpa.
Se alguém te manda uma carta com 22 páginas, chegou lá a carta, 22 páginas. Hoje, quando você recebe um texto um pouquinho maior, você nem lê, né? Mas agora imagina que não é um texto no WhatsApp, é uma carta. E essa carta manuscrita tem 22 páginas. Eu ia pensar assim: rapaz, essa pessoa se importa comigo, essa pessoa tem algo muito importante para dizer. Apesar de ser 22 páginas, eu vou ter que parar para ler esse negócio aqui. Então aí, eu gostaria que nós pensássemos nisso. Quem escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? E ao ver essas três coisas, gostaria que eu e você ficássemos impressionados para saber o que fala essa carta. Primeira coisa, quem escreveu? Lá em Romanos 1, normalmente a carta começa com isso, né? Qualquer carta que se preze começa com isso. Lá em Romanos 1, eu vou ler dos versículos 1 ao versículo 7. Eu vou ler na versão NAA, tá? Se aparecer aqui no canal outra versão, não tem problema nenhum. Eu vou ler aqui na versão nova atualizada. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus. Quem escreveu então? Paulo. Quem é Paulo? Servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, Deus, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Deixa eu só fazer uma observação. Paulo gosta muito de ponto final. Ou quem transcreveu da Paulo gosta muito de ponto final. Às vezes fica difícil entender ao que ele está se referindo. Então, enquanto eu estiver lendo, eu vou ajudando ele, tá bom? Então, que ele, quem? Deus, prometeu o quê? O Evangelho. Prometeu o Evangelho por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Esse Evangelho diz respeito a seu filho. Filho de quem? De Deus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, por ter ressuscitado dentre os mortos, foi feito filho de Deus. Amém. Por meio dele, Jesus, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Gentil é aquele que não é judeu. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Vocês foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então aqui é a introdução da carta, aqui é o cabeçalho da carta, aqui está dizendo quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Agora, se você prestar atenção, é muito impressionante Paulo falar isso. Paulo dizer que é servo de Jesus, Paulo dizer que é chamado para ser apóstolo, chamado para ser aquele que vai falar do Evangelho, separado para o Evangelho de Deus. Ele, Paulo, falar que Jesus é o Filho de Deus, é algo inacreditável. Se não fosse verdade. Se não fosse verdade, seria inacreditável. Por quê? Quem era Paulo? Eu queria que você abrisse comigo então em Atos 26, do versículo 4 ao versículo 15, onde o próprio Paulo conta a sua história.
conta um pedaço muito relevante da sua história, de quem ele era. Diz assim, então agora nós estamos vendo quem escreveu a carta, tá? Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, ó, o que aconteceu na minha vida, na minha adolescência, quando eu era um jovem, quando eu era um adolescente, quando eu era um menino, todo mundo em Jerusalém conhece, todos os judeus conhecem. Por quê? Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Pausa. Paulo está falando, eu era fariseu, eu era o mais rigoroso da nossa religião. Que religião que ele está falando? Judaica. Ele falou, dos judeus, da religião judaica, eu era do partido da parte mais rigorosa. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles foram usados por Deus para preservar a palavra de Deus quando ela estava sendo atacada. Então, antes de Jesus vir, os fariseus foram usados para forçar, para assim, fortalecer os judeus a que eles se mantivessem seguindo a Bíblia. Ok? Mas aí Jesus vem. E Jesus vem e fala assim, eu sou filho de Deus. E os fariseus falam, não é não. Lá em João 1:11, João 1:11 diz assim, depois nós vamos voltar aqui, está abrindo um parênteses para a gente entender quem é Paulo. João 1:11 diz assim, veio para o que era seu, estava de Jesus, Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. De quem ele está falando? Dos judeus. Olha, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam Jesus, não creram em Jesus, não creram que Jesus é o Filho de Deus. A grande maioria, vamos dizer assim, que a grande maioria, ou boa parte dos judeus não creram que Jesus era o Filho de Deus. Mas os fariseus, de maneira especial, não só não creram, mas como eles eram bastante rígidos, rigorosos, zelosos, como que eu posso dizer assim, eles eram bastante fanáticos, eles eram assim, radicais, mas assim, até no sentido positivo, eles eram diligentes, eles levavam a sério e porém extremamente zelosos. Então não só eles não aceitaram Jesus, como eles também, por toda a vida de Jesus, eles foram uma pedra no sapato de Jesus. Eu acho até interessante que Jesus tem bastante paciência com os pecadores. Mas se tinha alguém que tirava Jesus do sério, era os fariseus. Os fariseus. Eles perseguiram Jesus, eles testaram Jesus, eles queriam pegar Jesus no pulo, assim, se Jesus falar alguma coisa errada, nós vamos expor ele, e até o momento falar assim, nós vamos matar ele. Esse era os fariseus. Paulo está falando, eu era fariseu. E a gente vê em outras passagens que ele não era só fariseu, ele era dos bons. Ele era assim, lá na classe dele, ele era primeiro da sala. Ele se juntava o pessoal da idade dele lá, ele era fariseu de fariseus. Ele era assim, incrível. E aí o que acontece? Eu vou pegar essa linha da história.
Os fariseus finalmente conseguem, os fariseus junto com os sacerdotes e tal, conseguem um jeito de levar Jesus a ser crucificado. Jesus morre. Aí o que acontece? Os discípulos começam a dizer: Jesus ressuscitou. Aí um fala assim: não, Jesus apareceu para mim. Ah, não, Jesus apareceu para mim também. Não, ele está vivo. Ele morreu, mas agora ele está vivo. E lá em Mateus 28, de 1 a 15, 28, de 11 a 15, olha o que acontece. Enquanto elas iam, as mulheres que tinham lá visto Jesus e foram falar com os discípulos, eis que alguns da guarda foram à cidade. Então o pessoal que estava guardando o túmulo de Jesus, Jesus tinha ressuscitado, esses pessoais, essa galera que estava fazendo a guarda ali, foi à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isso. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. Então daí se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Os soldados falaram: olha, queremos fazer uma denúncia aqui. Os discípulos de Jesus vieram e roubaram o corpo. Que é exatamente, daí começou fake news. Aqui. Então essa foi um dos primeiros relatos históricos de fake news. Essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Até o momento que Mateus está escrevendo o seu evangelho, ainda tinha gente que acreditou nessa história. Então, se você perguntasse para um judeu, falasse assim: olha, Jesus ressuscitou? Ele fala: não. Os discípulos dele foram muito espertos, porque sabiam que Jesus tinha falado que ia ressuscitar. E para continuar com essa história que Jesus era filho de Deus, você não acredita que os caras foram lá no túmulo, deram um jeito de fazer algumas coisas com os guardas lá e tiraram o corpo dele para falar que ele ressuscitou? Você acredita? Não é verdade. Os guardas falaram. Não foi só um, não. Todos eles falaram a mesma coisa. Tem que ser verdade isso aí. Olha a cabeça desses caras. Olha esses discípulos, olha esses galileus aí. Ele era pescador, ficou 3 anos e meio. São os fanáticos. Esses discípulos aí estão loucos. E aí o que acontece? A partir de Jesus começa a falar com os discípulos, e depois de ressuscitado, Jesus fala para os discípulos: agora vocês vão e sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria e até os confins da terra. E em Atos 2, isso realmente acontece. Numa festa lá dos judeus, onde tinha um monte de judeu, todos os judeus reunidos, os discípulos se levantam, tomados pelo Espírito Santo, começam a falar e dizem o seguinte: sabe o Jesus que vocês mataram? Eu acho muito legal essa conversação deles. Eles se levantam no meio assim, da reunião dos judeus, da assembleia dos judeus, e falam assim: vocês mataram Jesus, mas ele está vivo, e Deus o fez Senhor em Cristo. E aquela cena é tão impactante que muitos dos judeus que há 50 dias atrás tinham falado lá: não, crucifica. Eles falaram: agora o que a gente faz? E os discípulos falaram: agora vocês se arrependam e aceitem Jesus como seu Senhor, sejam batizados em nome de Jesus. 3.000 são salvos. E aí, aquela história que tinha acabado com a morte de Jesus continua com os seguidores de Jesus. Imagina o que era Jerusalém naqueles dias. Gente falando assim: Jesus está vivo. Olha, você precisa crer em Jesus para ser salvo.
Elas falam, não, isso é tudo balela, isso é tudo mentira, isso é uma conspiração. Esses galileus aí, roubaram o corpo de Jesus para falar que ele ressuscitou e agora fica com história aí. Imagina o clima de Jerusalém. E no meio dessa bagunça, ainda tem o grupo dos fariseus. E os fariseus estão crentes que esse Jesus é baderneiro, mentiroso. E agora que ele morreu, os seus seguidores ainda estão fazendo baderna. E não só isso, eles eram zelosos da sua religião. E a religião deles diz o seguinte: se alguém blasfema contra Deus, tem que ser morto. Então esses fariseus de repente começam a correr atrás de cristão, levar eles a julgamento. E muitos dos cristãos começam a ser presos, muitos dos cristãos são mortos. E quem estava ali no meio? Paulo. Isso. Entendeu? Quem escreveu a carta aos Romanos? Vamos voltar lá. Atos 26. A gente parou no versículo 5, né? Então você entendeu quem é Paulo? Entendeu qual é o contexto que Paulo cresceu? E é engraçado que vamos entrar nisso aí, mas agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. Ou seja, os judeus conhecedores da Bíblia sabem que existe uma promessa que vai vir um Salvador, que vai vir um Messias, que vai salvar o povo, e eles estão lá servindo a Deus, esperando o Messias chegar. É isso que Paulo está falando aqui. É no tocante a essa esperança que eu sou acusado pelos judeus. Deixa eu mudar de versão aqui. Continuou? Certo. Por que se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Na verdade eu pensava, olha só, por que ele estava no meio? Lá em Atos diz que ele dava voto para que as pessoas sejam mortas. Então prendia lá o cristão, falava quem chegava lá no julgamento, quem acha que ele deve ser morto? Paulo levantava a mão. Diz que quando Estevão, um dos principais cristãos daquela época, foi apedrejado, Paulo fez tudo o que estava a seu alcance para colaborar. Talvez ele ainda não tivesse apto para jogar a pedra, talvez por causa da idade, mas ele fica lá guardando as vestes. Fala, não, pode ficar tranquilo, vai lá apedrejar sossegado esse homem aí, porque é isso que ele merece. Deixa que eu fico guardando as vestes aqui. Porque, para Paulo, e por que Paulo fazia isso? Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Eu pensava que eu tinha que ir contra esse nome, que esse nome estava ferindo a vontade de Deus, que o fato de as pessoas estarem seguindo Jesus estava ofendendo Deus. Então eu, em nome de Deus, em nome de Jeová, em nome do Deus Criador dos céus e da terra, eu entendi que eu tinha que ir contra esse Jesus. Então eu fazia tudo isso em nome de Deus. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Você vai negar o nome de Jesus, você vai negar o nome de Jesus, você vai negar o nome de Jesus. Ele conseguiu que alguns cristãos negassem o nome de Jesus. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. No relato de Atos 9 diz que ele respirava ameaças e morte. Eu preciso matar esses caras. Com isso em mente, parti para Damasco.
levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ele pega a carta dos principais sacerdotes para ir para Damasco, porque parece que em Jerusalém ele já fez o serviço. E ele fala: não, mas eu não posso parar, senão esse pessoal vai começar a falar desse evangelho, desse caminho, desse Jesus em outros lugares. Eu preciso ir atrás deles. Eu ouvi falar que em Damasco começou, eu vou atrás deles. Ele pega a autorização dos sacerdotes e vai lá para continuar fazendo o que ele fazia em Jerusalém: prender, matar e etc. Por quê? Porque esse Jesus está indo contra Deus. Esses seguidores de Jesus estão indo contra Deus. Entendeu quem era Paulo? Entendeu o que está acontecendo? Respira fundo, que agora vem a grande virada. Paulo está no caminho. Ao meio o negócio foi tão sobrenatural que de alguma forma Paulo entendeu: esse negócio é de Deus. É Deus que está fazendo isso. Aleluia. Essa luz veio de Deus. Amém. Essa voz veio de Deus. É algo divino que está acontecendo aqui. Então ele pergunta: quem é você, Senhor? Pausa. Lembra, ele está indo matar os cristãos, porque ele tinha certeza que ele tinha que erradicar, ele tinha que exterminar da terra esse nome de Jesus, porque isso estava indo contra Deus. Surge a voz. Ele fala: quem é você, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus. Não, imagine não ouvir esse nome. Eu sou Jesus. Imagina um choque. Não, Jesus morreu, gente. Jesus morreu. Nós matamos ele. Ele tinha que ter morrido mesmo. Imagina o que se passa na cabeça de Paulo ao ouvir isso. De uma voz do céu, com a luz, caído, ele caído. Eu sou Jesus. Quem você percebe? Eu não sei, irmão, tem coisa que a gente descobre na vida assim que a gente já fica chocado o suficiente, né? Imagina Paulo. Eu acho que naquela hora ele fica sem chão. Sem chão. Imagina a cabeça dele fervendo. Não faz sentido. Que isso? Como assim Jesus persegue? Não, pera, Jesus, eu chamei de Senhor, eu entendi que isso aqui é de Deus, e essa voz fala que é Jesus, mas Jesus morreu. Os discípulos que roubaram o túmulo dele, se eu mentir, ele não tinha ressuscitado não. Como que esse Jesus está falando comigo? E eu estava indo lá matar os caras, aliás, já matei uns já tenho voto para matar uns aqui. E agora? Jesus, Senhor, e tal. E aí a voz fala: levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci. Para te constituir ministro e testemunha. Essa voz fala assim: eu vim aqui te buscar para você ser o meu ministro e a minha testemunha. Eu fico pensando assim, eu penso assim, tá? Se eu fosse Deus, depois que Paulo se convertesse, eu ia dar um tempo para ele acostumar, não é? Para ele entender e tal. Paulo, vai lá, vai para o spa agora, dá uma relaxada, eu sei que foi forte e tal. Mas a segunda palavra que Jesus fala para ele é: olha, você vai ser meu ministro e minha testemunha. Uau! Recém-nasceu. Tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei, eu ainda vou aparecer para você. Eu ainda vou aparecer para você. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Para abrir os olhos deles. Eu vou te mandar aos gentios para abrir os olhos deles. Amém. E convertê-los das trevas para a luz. Amém. E do poder de Satanás para Deus. Amém. A fim de que
eles recebam remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha só, as pessoas são santificadas pela fé em mim. Amém. Você quer tirar pessoas das trevas? Você quer trazer luz para a vida das pessoas? Amém. Você precisa fazer com que eles creiam em mim. Aleluia. Pensa no Paulo, gente. Pensa no Paulo. Eu estava indo matar, gente. Tô com as cartas aqui, gente. O que vamos fazer com essas cartas aqui? E agora? E a gente sabe que daí o Senhor manda ele para a cidade, vem Ananias e tal. Mas você pode ler a história se você ainda não conhece. O fato é que, imediatamente, esse Paulo começa a falar de Jesus para as pessoas. Pensa, o que você estaria sentindo se você fosse Paulo? Você percebe que Jesus ter aparecido para ele mudou tudo. E mudou de forma tão radical que agora o que esse Jesus manda eu faço. Lá em Romanos, ele assina a carta como servo de Jesus Cristo. Amém. Quer saber quem eu sou? Eu sou servo de Jesus Cristo. Amém. Jesus manda, eu faço. Alguém que até 10 segundos atrás perseguia Jesus, por causa de uma aparição, a vida dele muda, a ponto de ele se tornar servo de Jesus. Aleluia. Agora Paulo começa a falar de Jesus para as pessoas. E por que ele começa a falar de Jesus para as pessoas? Por que agora ele escreve uma carta para os romanos, falando do Evangelho de Deus? Para pensar comigo. Paulo era quem? Fariseu, judeu, perseguidor dos cristãos. Quem eram os amigos de Paulo? Quem era a família de Paulo? Os judeus. Aí Paulo descobre que Jesus está vivo. Ele olha para a família dele, ele olha para os amigos dele, ele olha para os conterrâneos dele. Ele fala: meu Deus, esse povo está tudo errado. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso contar. Aí, já entendeu quem escreveu a carta? Entendeu quem escreveu a carta? Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Viu quando ele foi chamado? Separado para o Evangelho de Deus. Sabe o que quer dizer Evangelho? Boa notícia. Então, para aqueles que tinham recebido a fake news, ele resolveu dar a boa notícia. Ele começou a dar a boa notícia. Esses dias, eu ouvi alguém dizendo que nós tratamos o Evangelho como bons conselhos, quando na verdade o Evangelho é uma boa notícia. Mais ou menos assim. Eu fazer com que uma pessoa receba o Evangelho, eu dar alguns conselhos de o que ele deve começar a fazer. Quando o Evangelho não é bons conselhos, olha, para com isso, deixa disso, faz isso, faz aquilo. Olha, eu sei, eu precisava fazer isso aqui. O Evangelho é uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? Jesus vive. Jesus morreu por você. Amém. Para te salvar dos seus pecados. Amém.
mas agora ele vive. Sabe, às vezes parece que nós falamos de Jesus como se ele não estivesse aqui. É ou não é? Ah não, peraí, deixa eu falar. Jesus é o seguinte: Jesus é assim, assim, assado. Ou quando você quer falar de Jesus para alguém, olha, deixa eu te explicar. Jesus é isso, Jesus é aquilo e tal. Mais ou menos como se eu tivesse com o Romildo aqui e falasse assim: ó, sabe como o Romildo é? O Romildo é um cara desse tamanho, ele é tão porte atlético assim e tal. Quando na verdade é só falar. A gente fica tentando explicar muita coisa quando talvez nós devemos ser como Paulo. E aí Paulo começa a falar de Jesus. E ele se torna um grande homem de Deus. Grande homem de Deus. Ele começa a falar de Jesus. E eu imagino, e pensa que Paulo, ele era um fariseu dos fariseus. Ele era empolgado, ele era zeloso, ele era diligente. E aí tal, aí Jesus fala: olha, agora você é meu ministro. Desempolgação. Ele continua falando: não, pelo amor de Deus, eu preciso. Acho que por um lado eu preciso consertar esse negócio que eu fiz. E por outro lado ele fala assim: não, eu preciso falar desse Jesus. E ele começa a falar de Jesus para tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto ele começa a falar de Jesus. Ele vai para outras cidades, ele vive a vida da igreja, ele começa a se reunir com os irmãos. No começo ele faz coisa errada, mas ele está desesperado para falar de Jesus para as pessoas. Aí depois de tudo isso, sim, num dado momento, ele escreve a carta para os romanos. Para quem que é? Para os santos que estão em Roma. Na verdade ele fala assim, no versículo 7 de Romanos 1. Ele fala os amados. Olha o que ele fala aqui: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Ele pensa assim: também tem gente em Roma que Deus ama. Deus ama as pessoas de Roma. Eu preciso mandar uma carta para eles. E quem eram? Agora nós vamos misturar as duas últimas perguntas. Por que ele escreveu? Para quem ele escreveu? Quem eram os amados de Deus que estavam em Roma? Roma é a capital do império. Roma é a cidade do mundo antigo, porque nesse momento o Império Romano domina sobre praticamente todo o mundo antigo. Tive uma pequena consultoria do nosso historiador ali, e disse que o Império Romano praticamente varreu o mundo antigo, né? Praticamente todo o mundo antigo era dominado pelo Império Romano, e a capital é Roma. Então imagina, se você estivesse naquela época, onde você gostaria de estar? Em Roma, certo? Então muitas pessoas acabam migrando para Roma. E aí, lá em Roma tem judeu, tem gentil, tem gente de tudo quanto é canto. Certo? E aí Paulo escreve uma carta para os amados de Deus que estão em Roma. Que é gente de tudo quanto é canto, de tudo quanto é jeito. Quem são os romanos? Gente de tudo quanto é jeito. Repete comigo: gente de tudo que é jeito. Você precisa entender que Paulo está escrevendo uma carta para gente de tudo que é jeito. De tudo quanto é canto. E isso significa muita coisa. Romanos 10, Romanos 9. Olha só o que fala Romanos 9. Capítulo 1, versículo 1, desculpa. Digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Incessante dor no coração. Você já teve um dia de dor no coração? Aquele dia que você está, nossa, doeu no coração. Incessante. Todo dia. Por quê? Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne.
são israelitas, aí eles pertencem à adoção, também a glórias, alianças e tal. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos, bendito para sempre. Amém. Então Paulo, ele está desesperado, porque, meu Deus, eu olho os meus compatriotas, eles estão seguindo na direção completamente contrária do que deveriam seguir. Eu sei, eu estava lá, eu era assim. Mas Jesus apareceu para mim, Jesus precisa aparecer para eles. Eles precisam mudar. Hoje eu entendi o que diz no capítulo 10, versículo 1. Qual que era o desespero? Qual que era o desespero de Paulo para com os judeus? Que eles fossem mais ricos, que eles tivessem um bem-estar. O desespero de Paulo, a incessante dor no coração dele era: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Eu estava indo do lado errado e agora eu fui salvo. Eu estou desesperado para que eles sejam salvos. Eles estão se perdendo. Se continuarem do jeito que estão, vão ter uma grande surpresa no julgamento de Deus. Eu preciso que eles sejam salvos. E aí, por que Paulo tem esse desespero? Porque esse desespero é o mesmo desespero do coração de Deus. 1 Timóteo 2, 3, 4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus está desesperado, os homens precisam ser salvos. Ao longo dessa série, o que nós vamos ver é a forma correta de ser salvo. Paulo olha para os judeus e vê eles desesperados para agradar a Deus, pessoas extremamente zelosas, extremamente diligentes, que se submetiam a coisas que eu e você não nos submeteríamos. Ainda hoje a gente vê aquelas pessoas batendo a cabeça no muro e tendo que usar certo tipo de roupa, tendo que ter certo tipo de procedimento, não podendo comer certo tipo de coisa, mas eles fazem tudo isso querendo agradar a Deus. Eu brinco que eu não sirvo para ser judeu, porque meu Deus do céu, eu vou poder comer porco. Tem feijoada, bacon. Pensa que os judeus, para agradar a Deus, não comem bacon. E mais um monte de coisa. Mas é um povo zeloso, é um povo que se esforça. E aí Paulo está falando assim: não, mas isso não adianta. O que adianta é você crer em Jesus. Sabe, irmãos? Só que ali em Roma, como eu disse, tem gente de tudo quanto é jeito. Tem judeu, mas também tem gentil. E pensa que judeus e gentios começam a conviver ali. E judeu é judeu, gentil é gentil. Quando junta gente diferente no mesmo lugar, o que acontece? Você sabe o que acontece. E aí Paulo escreve uma carta. E uma das coisas que está escrito nessa carta é: não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Paulo escreve isso porque está falando: gente, tem uma coisa que é mais importante, que nos faz iguais. O que nos faz iguais é que há o mesmo Senhor. Quando nós temos o mesmo Senhor, nós somos iguais. Paulo está escrevendo uma carta desesperado para que lá em Roma as pessoas vivessem com o mesmo Senhor que ele conheceu lá no caminho para Damasco. Sabe, irmãos, quem aqui já recebeu Jesus? Fala bem, por favor. Amém. Eu não sei se você recebeu Jesus de forma tão impressionante.
externamente, mas a verdade é a mesma. Eu e você estávamos no caminho completamente errado. Sim. Bom ou mal? Errado. Não é questão de bom ou mal, é questão de errado. E aí Jesus apareceu para nós. Será que eu e você não deveríamos ter o mesmo desespero de Paulo? E tanta gente no caminho errado, acreditando em fake news, acreditando que a vida deles deve ser do jeito que é. Tem um monte de mentira falando assim, é assim que tem que ser. E nós sabemos que não precisa ser assim. Ou pelo menos deveríamos saber. Ou pelo menos deveríamos nos lembrar que o Evangelho é uma boa notícia. Amém. Que a fé em Jesus muda vidas. Aleluia. Que tal eu e você nos lembrarmos disso? Que nós também fomos chamados para ser ministros. Aleluia. Quando Paulo escreve a carta para os Romanos, ele fala: olha, eu ainda quero passar aí, porque eu estou querendo ir para a Espanha, para falar de Jesus também na Espanha, que era mais ou menos como os confins da terra na época. Sim. As pessoas não sabiam que tinha América, por exemplo. Então a Espanha era a ponta. Ele está falando, eu preciso avançar, eu preciso falar de Jesus para quantas pessoas eu conseguir. Ó Senhor Jesus, que vergonha. Que vergonha para mim. Sabe, irmãos, eu preciso me arrepender já. Porque eu não tenho desculpa para não ter uma vida como alguém que conheceu Jesus. O fato de Jesus aparecer muda tudo. E Jesus já apareceu para mim. Amém. Nós estamos sendo levados de volta ao Evangelho. E é disso que essa carta fala. Aleluia. Essa carta fala do Evangelho, dessa boa notícia que alcançou Paulo, desse ousado amor de Deus que foi atrás do perseguidor, Aleluia. que foi atrás de mim, que foi atrás de você. Amém. Essa carta mostra Sim. como a humanidade chegou aonde chegou. Sim. A gente olha para a situação desse mundo, para a situação do nosso país, para a situação das nações. E de uma forma ou de outra nós somos impactados como as coisas chegaram onde chegaram. Sim. Como cada pessoa está interessada só em si mesmo. E mesmo aqueles que estão só interessados em si mesmos acabam só fazendo mal a si mesmo. Um nível de inconsciência. Mas nós conhecemos Jesus. Então nessa carta aos Romanos, ele mostra o porquê a humanidade chegou lá. Então se você quiser entender por que a humanidade chegou nesse ponto, prepare-se para os próximos capítulos. Mas mais do que isso, nessa carta nós somos apresentados não só a uma pressão exterior para nos levar para longe de Deus, que é o que nós sofremos aqui. Alguma coisa externamente nesse mundo colabora para que você se aproxime da verdade do Evangelho? Não. Tem alguma coisa nessa sociedade que te empurra para Deus? Não. Mas não só isso. Essa carta apresenta um quadro que há alguma coisa dentro de mim que me puxa para longe de Deus. E eu não sei se você é igual eu estou ficando bravo comigo, eu estou ficando nervoso comigo, eu estou ficando chateado comigo. Tem hora que eu olho para o que eu fiz durante o dia, para o tempo que eu perdi, para as coisas que eu assisti. Eu falo, não é possível que a essas alturas do campeonato eu perdi esse tempo assistindo o que eu assisti, ouvindo o que eu ouvi, fazendo o que eu fiz. Eu falo, meu Deus do céu, como pode? Então, se você vive esse mesmo tipo de conflito, nós vamos entender esses conflitos.
dentro dessa série. Mas não só isso. Essa série mostra essa tragédia do mundo, essa tragédia interna, esse conflito interno. Mas fique tranquilo, vou te mostrar os últimos episódios, tá? O foco é que Deus tem um plano para te salvar. Deus tem um plano para me salvar dessa situação. Dessa situação miserável. Ou como diz Paulo nessa carta, nessa situação desgraçada. Deus tem um plano. Mas não só para te salvar como aquele cara que está se afogando, mas te levar ao propósito de Deus. Deus tem uma vontade na minha e na sua vida. E nessa carta nós vamos entender qual que é o propósito de Deus. E o caminho que Jesus fez para nos levar até lá. E que eu e você temos que fazer. Preparado para os próximos episódios? Se eu sou você, eu viraria para o irmão do seu lado e falar, eu tenho que assistir. Que tal nós nos colocarmos de pé? Que tal nos colocarmos de pé? Que tal todos nós nos colocarmos de pé? A pessoa da música pode preparar aí. Que tal nós cantarmos de novo? Usar o amor. Para clamar que o Senhor ainda traga luz para as sombras. Mas ao se levantar, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Gostaria que você fechasse seus olhos. E no primeiro momento, eu gostaria que eu e você fôssemos diante do Senhor e pedíssemos a Ele que restaure a alegria da nossa salvação. Assim como Paulo teve a sua vida transformada em servo de Jesus, que eu e você sejamos relembrados que quando Jesus apareceu para nós nos tornamos servos dele. Então você agradecer Jesus por tamanha salvação. Você sabe, eu sei de onde o Senhor nos tirou, qual seria o nosso destino aqui nessa terra, qual seria o nosso destino também na eternidade. Você pode orar na Pai agora? Vamos, Senhor Jesus. Ilumina os olhos do nosso coração. Ilumina os olhos do nosso coração. Nos livra de qualquer cegueira, Senhor. Nos livra de voltar à cegueira, de voltar a se viver na sombra. Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu preciso urgentemente da tua ajuda. Eu preciso urgentemente da tua ajuda. Aparece de novo, Senhor. O Senhor disse para nós que ainda apareceria. Aparece de novo para nós. Aparece de novo para nós. Agora o segundo pedido, o segundo apelo que eu gostaria de fazer para você é que você juntasse uma pessoa que está do seu lado. Vocês orassem um pelo outro. Você orasse também por você mesmo. Para restaurar nosso amor pelo Evangelho. Restaurar nosso amor pelas pessoas. Porque tem gente do nosso lado que precisa ser salvo da sua própria condição. E Deus quer salvar. E Deus está esperando alguém orar por ela para poder salvar. Então você juntar com a pessoa que está ao seu lado, ore por alguém, ore pela sua família, ore pela família dele, ore pelos amigos, ore principalmente. Vamos orar principalmente para que o nosso coração seja restaurado.
mas ele tinha um zelo. Deus um dia olhou para esse homem: eu quero esse zelo para mim. Aquele zelo que ele tinha na lei, Deus usou para ele mesmo. Atos 9,14 fala: este é para mim um vaso escolhido. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ele é capaz de matar por mim, mas ele vai ser capaz de morrer também. Esse foi Paulo, irmãos. Ele foi o menor de todos os santos. Foi menor do que eu e menor do que você. E Deus o usou grandemente. Então nós também podemos ser usados pelo Senhor. Vou fechar os olhos e declarar: Senhor Jesus, esta noite, abra a Ti o meu coração. O Senhor tem um desejo que todos os homens sejam salvos, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Senhor, esta noite, põe esse desejo, só um pouquinho desse desejo em meu coração, para que eu possa, Senhor, falar de Ti, falar desse amor que me transformou, que mudou a minha vida. Senhor Jesus, me ajude, Senhor, a falar desse amor. Senhor Jesus, aleluia. Amém? Podemos sentar. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Então esse foi o primeiro episódio da nossa série. Isso foi a primeira mensagem. Então aí, você entendeu que agora Paulo escreve uma carta dizendo o que é esse evangelho que ele recebeu. O Senhor fala: olha, você vai ser testemunha das coisas pelo qual eu ainda vou aparecer. Lá no final de Romanos ele fala: eu estou dando testemunho do meu evangelho. Então essa carta é fantástica. Então nós iniciamos oficialmente hoje a série O Poder de Deus para a Minha Salvação. Então, da nossa parte, nós vamos preparar convites para mandar por WhatsApp, para mandar por rede social. Talvez, se a gente conseguir, a gente vai fazer convites impressos também. Então, os irmãos, o pessoal aqui na casa, já entendemos, né, que agora essa série nós devemos também trazer os nossos convidados. Vamos orar para que o Senhor separe essas pessoas, tá bom? Então nós estamos dando uma reformulada aí. Tá, Jesus? Sim. Jesus é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vem por essa palavra, por esse episódio. Realmente, além de ter os áudios, né? Não podemos ouvir, né? Estar aqui presente, mas podemos também ouvir essa série de mensagens. Realmente, irmãos, é muito impressionante quando Deus aparece para alguém. Amém. Paulo foi especial. Amém. Alguém com aquele zelo, alguém com aquele coração. Tinha que acontecer algo espetacular, fora de série na vida dele. Tem uma pessoa, se essa luz aparecesse para Paulo, não seria se converter nunca. Né? Fariseus, como essa luz brilhou, né? Caiu por terra, ficou cego, não sabe da história. Né? Mas depois ele foi, né? E perseguidor passou a ser perseguido. E foi esse grande exemplo para nós. Então louvado seja o Senhor. Irmãos, postei essa semana no grupo da igreja. Irmãos, amanhã é o último dia, tá? Para quem não ofertou, né? Para o dia
do missionário. Irmãos, fique à vontade, tá bom? Tá? Da caixa de ofertas, certo? Quem não depositou ainda, nos deposite, tá bom? Eu vou depositar porque eu não estive aqui semana passada, tá, irmãos? Quem já depositou, irmão, fique à vontade também. Irmãos, quem não tem condição de depositar, aleluia, fique à vontade também. Deus ama quem dá com alegria e Deus aceita segundo o que o homem tem. Então não importa a quantia, tá bom, irmãos? Então fique à vontade, tá? O filaço está lá, certo? Ah, fizeram a caixinha, né? Então a caixinha, irmãos, fique à vontade, tá? Amém? Amanhã, tá, irmãos, né? Tá oficialmente, tá? Agora, que eu vou ofertar agora, que eu não posso ver, vou ofertar agora, tá bom? E quem não ofertou, tem a oportunidade de ofertar amanhã. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.